Olá pessoal, estamos no curso de abertura e encerramento de empresa. Vamos ao módulo 3. Nesse módulo nós vamos basicamente falar sobre contrato social, ok? O contrato social, ele basicamente é a certidão de nascimento de uma empresa. Então se você vai abrir uma sociedade limitada, uma sociedade empresária limitada, uma sociedade simples limitada, você precisará ter um contrato social. De acordo com o Código Civil de 2002, considera-se contrato social aquele em que dois ou mais sócios resolvem constituir uma sociedade, ok? E nesse contrato social, você terá o objeto da sociedade, o capital social e algumas cláusulas que dirão como vai reger essa sociedade. Antes de você começar a fazer um contrato social, você que é estudante, você que é contador iniciante, você que pegou esse curso para fazer, para entender mais sobre abertura, você precisa fazer algumas perguntas. Vamos às perguntas. Primeira pergunta é: qual a natureza jurídica da nova empresa? Então é importante que você entenda se ela vai ser uma sociedade empresária limitada, se ela vai ser uma sociedade simples limitada, ou se ela vai ser EIRELI ou empresário individual. Lembrando sempre que EIRELI não tem contrato social, tem ato constitutivo. E que a firma individual, ela tem um requerimento do empresário, ok? Que é feito diretamente no site da junta comercial. A segunda pergunta importante para você fazer é: qual será o nome da sociedade? O nome empresarial da sociedade. E detalhes sobre o nome empresarial. De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, o nome empresarial tem que refletir a atividade da sociedade. Eu não posso simplesmente criar uma empresa Fuscas Serviços Limitada, porque é serviços genéricos. Então, eu preciso ter específico o que eu vou fazer. Então, se eu vou abrir uma empresa com o nome Fusca, Fusca Serviços Automotivos, se for de serviço automotivo. Fusca Comércio de Peças, se for comércio de peça. É importante porque dá muita exigência o nome empresarial. Outra pergunta que você precisa é atividade econômica. Então, qual será a atividade econômica? Essa atividade econômica que eu vou colocar, eu posso fazer com essa natureza jurídica que eu escolhi? É importante você pesquisar isso. Essa atividade econômica, ela precisa de autorização de algum conselho regional, de algum órgão de classe, sobre o endereço da empresa. O endereço da empresa, a empresa pode exercer atividade naquele endereço? Pessoal, é importante essa fase do endereço, ok? É importante você saber se aquele endereço pode constituir a empresa. Por quê? Porque esse endereço você pode fazer o contrato social, fazer tudo e chegar e a prefeitura não autorizar a abertura dessa empresa, ok? Hoje, com o novo licenciamento integrado, você consegue, via VR2, que é o sistema da junta comercial para abertura de empresa, colocar o IPTU e descobrir se pode ou não pode aquela atividade. Mas também é importante você consultar se a atividade precisa de CETESB, alvará de vistoria dos bombeiros. Cada atividade tem suas exigências. Os dados dos sócios. Quem serão os sócios? Eu tenho toda a documentação? Eu tenho os documentos pessoais dos sócios? Lembrando que na abertura da empresa, caso eu não utilize o certificado digital, está sendo implantado em São Paulo, eu preciso levar o RG do sócio, uma cópia autenticada, ok? Então, todos os dados dos sócios eu preciso ter em mãos. Endereço, documentos pessoais, isso tudo eu preciso ter. Quanto cada sócio vai ter na sociedade, ok? E esse sócio, ele tem restrição? Não é restrição de SPC e Serasa, é restrição para abertura de empresa. Se ele tem uma empresa inativa no Estado, no Cefaz, ele não pode abrir outra empresa comércio. É importante você saber disso. Se ele já teve alguma falência, isso vai atrapalhar a sociedade. É importante você saber disso. Então, isso tudo você tem que pesquisar. Capital social. Qual vai ser o capital social da empresa? Qual vai ser o capital social da empresa? Como que vai ser distribuído?
A empresa vai ter filiais? Quais serão essas filiais? Aonde serão? Não, não vai ter. Vai ter previsão de filiais? A empresa poderá constituir filiais. Isso é importante ter no contrato social. Quem vai administrar a empresa? Quem é o sócio administrador? Vai administrar isoladamente ou em conjunto? Ou só os dois juntos? No caso da minha sociedade, no escritório, eu e meu sócio, nós assinamos em conjunto. Então nem ele assina sozinho, nem eu assino sozinho. Só que pode você querer assinar de forma isolada. É importante. Como será a administração? É importante. Cláusulas essenciais e obrigatórias no contrato social. Nós falamos de um checklist que você tem que fazer quando vai abrir uma empresa. E agora nós vamos falar de cláusulas essenciais e obrigatórias para se abrir uma empresa. Cláusulas essenciais e obrigatórias. Bem, quando eu vou confeccionar um contrato social, é necessário, existem algumas cláusulas que são obrigatórias de acordo com o artigo 997 e 1054 do Código Civil. Tá? Primeira cláusula obrigatória é o nome e a qualificação dos sócios, que você coloca ali no preâmbulo do contrato social. O nome empresarial, qual vai ser o nome da empresa? Tá? O capital da sociedade, é importante, expresso em moeda corrente, ok? E a forma de integralização. O endereço completo, município, cidade, CEP, isso é importante. E se houver filiais, precisa ter o endereço das filiais, ok? Declaração precisa do objeto social. É importante que a declaração seja precisa. Quando eu falo declaração precisa do objeto social, é que o objeto social tem que ser claro. Evitar coisas genéricas. Evitar prestação de serviços diversos. Evitar o famoso saco de gato. A legislação brasileira não permite o famoso saco de gato. Ela permite sempre de maneira específica. Prazo de duração da sociedade. Na maioria das vezes nós colocamos indeterminado, porque se abre uma empresa e não sabe quando que ela vai terminar. Se você está abrindo a empresa para uma obra específica, para um projeto específico, coloca a data de término da sociedade. Tá? As empresas, quem vai ficar incumbido da administração da empresa? Qualificação do administrador que não é sócio, se houver. Participação de cada sócio e distribuição do lucro. É importante você colocar isso, porque a distribuição pode não estar de acordo com as cotas da sociedade. Cada um pode ter 50%, mas um sócio, na hora da distribuição, vai receber mais, porque ou ele trabalha mais ou ele utiliza mais a sociedade. Ok? E é importante, para fechar o contrato, colocar o foro. Quando eu digo foro é cidade de São Paulo, cidade de Santo André, e o exercício social para cumprimento das obrigações. Cláusulas facultativas. Algumas cláusulas, elas são facultativas, mas são importantes na confecção de um contrato social. Lembrando que o contrato social, nós temos um modelo aí no nosso curso. Você entra lá, baixa o PDF do modelo do contrato social, assim como você também deve baixar o modelo da apostila desse curso, que você tem o passo a passo, ok? E mais para frente nós teremos o módulo prático. Então, além do módulo que você está vendo, a parte teórica, você terá o módulo prático. É importante que você que você baixe o material para que você entenda melhor e evite problemas na sua carreira. Ok? Então vamos a cláusulas facultativas. Quando eu falo facultativas, são que não são obrigatórias e se elas não existirem, não vão te dar exigência na junta comercial. Por que eu falo muito de exigência de junta comercial? Porque a exigência da junta comercial é o que vai te impedir de abrir uma empresa. Tá? Então, regras da administração da sociedade. Artigo 1013 do Código Civil é uma cláusula facultativa. Como você vai administrar? Aí é uma preocupação sua. É importante ter. Regra de reunião de sócio. Artigo 1072 do Código Civil. Previsão de regência supletiva da sociedade pelas normas da sociedade anônima. Se vai ter ou não. Exclusão de sócio por justa causa. Vai de cada sociedade. Mas é importante que tenha, porque caso algum sócio venha fazer algo estranho à sociedade, é importante que você tenha uma previsão. Porque você nunca sabe o que pode acontecer futuramente.
A autorização para a pessoa não sócia exercer função de administrador. É importante ter essa previsão de que a pessoa não sócia pode ser administrador, ou que não pode nenhum dos sócios, ou pessoas que não são sócias, ser administrador, tá? Data de encerramento do exercício social, se ela vai coincidir com o exercício civil, que é de 1 de janeiro a 31/12. E se vai ter ou não conselho fiscal. Tudo isso é facultativo. Outras matérias podem constar no contrato social, como, por exemplo, o estabelecimento de retirada de prolabore, falecimento do sócio, uma previsão, regra, como que vai dividir as cotas, previsão de parcelamento e reembolso em caso de retirada ou expulsão do sócio, tá? Tudo isso é importante constar no contrato social. Para terminar sobre contrato social, no fecho do contrato, é importante constar a localidade e a data do contrato, ok? Os nomes do sócio e as respectivas assinaturas, sempre com firma reconhecida, ok? Existe uma lei nova que visa desburocratizar, porém, eu sempre recomendo o reconhecimento de firma, porque dá mais originalidade e autenticidade para o documento. Então, é importante você pegar os sócios, levar no cartório, reconhecer firma, ok? E dar entrada no documento. Não são obrigatórios as testemunhas. E no caso de advogado, algumas sociedades, as microempresas, não precisam do visto do advogado. Mas é sempre bom você ter um advogado acompanhando a abertura da sociedade. Importante, havendo sócio analfabeto, o contrato deverá ser assinado por um procurador, nomeado por meio de procuração pública. Então, você tem um sócio que é analfabeto, você faz uma procuração e nomeia alguém que consiga assinar por procuração pública, ok? Havendo um sócio absolutamente incapaz, o contrato, na primeira hipótese, deverá ser assinado por um representante legal, ok? Então, se existe alguém que está na sociedade ou vai fazer parte da sociedade e ela é incapaz, ela precisa ter um representante legal, ok? Então, é importante que você preste atenção nesses requisitos, tá? E como eu disse, o visto do advogado no contrato, ele é facultativo e é obrigatório apenas para quem não é microempresa, ok? Se você vai ser uma sociedade demais, que não vai ser micro, nem empresa de pequeno porte, você precisa de um visto de advogado. E aí tem que colocar o visto, a OAB, a identificação do advogado, ok? Bem, após a confecção do contrato, aí começa a sua via sacra. Parece que foi difícil até agora, mas agora começa a parte mais difícil. Confeccionou o contrato, todos os sócios assinaram, você precisa registrar esse contrato. Então, se for uma sociedade simples limitada, você vai pegar o requerimento do cartório, levar no cartório junto com a DBE. O que é DBE? Documento Básico de Entrada do CNPJ. No nosso módulo prático, nós teremos um módulo falando especificamente sobre DBE e como preencher, que vai te ajudar. No cartório, é a parte mais simples. Porém, se é na junta comercial, você deverá preencher o Via Rápido Empresa. No caso, o VR2. O VR2 precisa ser preenchido para que você leve para a junta comercial. O VR2 ele é integrado com a DBE. Então, quando você fizer o VR2 e enviar a DBE, vier a autorização, você só leva os formulários junto com o contrato social e registra a empresa, ok? A natureza jurídica e atividades irão determinar os passos e os procedimentos para a abertura dessa empresa. Sociedade simples, como eu disse, é de responsabilidade do cartório. Sociedade empresária limitada é de responsabilidade da junta comercial. Junta comercial. O que você precisa levar na JUSESP? Basicamente, uma via do contrato social, assinado e reconhecido firma. Os formulários que ficarem disponíveis após o preenchimento do Via Rápido Empresa, no caso de São Paulo VR2. A DBE, o documento básico de entrada de CNPJ. E uma cópia autenticada dos documentos pessoais dos sócios. Junta tudo isso, coloca no famoso plastiquinho e leve até a junta comercial. Lembrando que aqui em São Paulo a junta comercial, ela
mudou-se para a Lapa, mas existem escritórios regionais que podem te auxiliar. O Sindiloja, o Sescom, alguns sindicatos têm escritórios regionais que fazem a abertura da empresa de 24 a 48 horas. Isso pode te ajudar bastante e te dar um diferencial. Eles cobram uma taxinha de 100, cento e poucos reais, mas você pode ganhar com o seu cliente. Então, você decide o que é melhor para você. Nesse módulo, nós aprendemos um pouco sobre contrato social, falamos sobre junta comercial e o que é importante você levar na junta e no cartório, se for o caso de sociedade simples limitada. Até o próximo módulo.